Tema: língua. Nós aprendemos como? Língua, o que é? Por exemplo, os ouvintes que vão falando, usando a voz, eles vão conversando, eles usam as palavras. Por exemplo, tem a língua portuguesa, a língua inglesa, várias línguas. E eles conversam usando esse idioma. Tem a comunicação, que é o sinal de língua. E o surdo? É a língua de sinais. Libras usam os sinais. Por meio dos sinais, eles conseguem se comunicar. É a sua língua ou o seu idioma. Cada pessoa, cada um, tem a sua língua e tem as suas diferenças da língua. Alguns usam a voz para falar, conversar, a boca e ouve, né? E outros são por meio da visão, visual. Mas, por exemplo, a língua. Como que se aprende a sua língua? Para os ouvintes, quando é um bebê, o pai e a mãe, eles vão falando, usando a voz, conversando com o bebê. O bebê vai ouvindo, vai vendo a voz do pai e copia igualmente. Por exemplo, no português que vai falando, o bebê vai ouvindo e consegue aprender. O tio, a família, as pessoas vão falando, usando a voz, oralizando. E o bebê vai ouvindo, vai usando a sua voz. Ele consegue aprender ouvindo. Estudar, consegue. E depois que ele cresce. E o surdo? Os grupos de surdos, a família, pai e a sua mãe são ouvintes, a maioria. Uma minoria, o pai e a mãe, é surdo e o filho é surdo. Eles conversam e conseguem aprender língua de sinais, mas a família em que o pai e a mãe é ouvinte e o filho é surdo, isso é difícil. Por quê? Por exemplo, quando o bebê é surdo, o pai e a mãe, ele é ouvinte, ele vai falando, usando a voz, falando com o filho. O surdo, que é bebê, ele vai olhando, vendo a boca mexendo, mas o que é que está? Não consegue entender nada. E o pai e a mãe vai falando, mas ele não consegue aprender no momento que ele vai crescendo, porque ele é surdo, não consegue ouvir. Por exemplo, se ele tem contato com outro surdo, se ele não tem esse contato e ele fica sozinho, ele vai ouvindo apenas os ouvintes que vão falando, conversando com ele. Ele vai para a escola e não tem surdo. O professor não sabe língua de sinais. Ele não consegue aprender. Isso é difícil para o surdo. Está lá na televisão, mas não tem língua de sinais na TV. Vídeos, talvez em língua de sinais, ele procura. Alguns têm essa dificuldade. Mas o bebê, que o pai e a mãe ouvem e vão falando, oralizando, ele não consegue aprender. Quando ele tem contato com o surdo, ele encontra o surdo. Por exemplo, ele é surdo e outro é o surdo faz o sinal de U, ele faz o sinal de U e vai fazendo sinais. Eles vão conversando por meio de sinais. Isso é bom, ele consegue aprender, consegue ter um progresso na língua de sinais. Ele vai lá na escola tem um intérprete. Por exemplo, o professor sabe a língua de sinais. O surdo vai conversando, vai tendo contato, vai estar junto com aquela pessoa que sabe a língua de sinais. Esse surdo consegue aprender bem a língua de sinais. O surdo tem contato com outro surdo, isso precisa acontecer. Vai aprendendo os sinais, consegue aprender a língua. Sinal, língua, que ele consegue aprender bem a sua língua. Por exemplo, o grupo de surdo que não tem nenhum contato, não tem nenhum contato com a língua de sinais, ele não consegue aprender. Mas se tiver outros surdos e ele tiver contato, é preciso, isso é importante para ele, para o aprendizado da língua de sinais dele. Por exemplo, um bebê surdo, que o pai e a mãe é surda, eles não vão analisando, eles vão conversando em língua de sinais. E o bebê vai balbuciando, como que fazendo os sinais, e consegue aprender rapidamente ao tempo que cresce. Ele aprende bem. Aprende normal a língua de sinais. Uma criança surda aprende bem. Por quê? Porque o pai e sua mãe
os dois são surdos e conversam com a criança, se comunicam por meio dessa língua de sinais, e conseguem aprender. Nós devemos pensar, um surdo, ele precisa ali, a língua de sinais, ter contato. Se o surdo ele tem contato com outro surdo, sempre tem esse contato, ele conseguirá aprender bem sua língua. E ele terá um bom progresso.